Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Amados e amadas de Deus, ontem no Evangelho encontramos Jesus que foi para a região dos Gadarenos, Jesus que ali libertou aqueles 2 homens do poder do demônio. Hoje temos Jesus que de novo deixa agora a região dos Gadarenos, Jesus que volta para a sua cidade, Jesus que volta para Cafarnaum. Continua o texto do Evangelho. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Amados e amadas de Deus, interessante, Jesus vê a fé daquelas pessoas que estão conduzindo o paralítico. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus vê a fé daquelas pessoas que estão conduzindo o paralítico, também a fé do paralítico, e Jesus exorta aquele paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Amados e amadas de Deus, na teologia judaica, os maus, eles provinham do pecado. Os maus, e aqui também a paralisia, poderia ser lido, segundo a teologia judaica, como fruto do pecado. E claro que vamos perceber bem que Jesus vai além. Jesus vai aos poucos mostrando que não é esta a verdadeira interpretação, não é essa a verdadeira teologia, mas Jesus aqui perdoa os pecados deste paralítico. E então agora vem a reação de alguns mestres da lei. Então alguns mestres da lei disseram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Amados e amadas de Deus, agora o confronto de Jesus com esses mestres da lei. Os mestres da lei dizem que Jesus está blasfemando. Que Jesus está blasfemando por quê? Porque ele perdoa pecados. Os mestres da lei não conseguem entrar no mistério mais profundo de Jesus, não conseguem perceber que Jesus é o Filho de Deus, que está no meio dos homens agora, alguém que perdoa pecados, alguém que pode perdoar pecados, alguém que perdoa pecados. Não é? Por isso Jesus vai dizer: o que é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Amados e amadas de Deus, Jesus cura este homem. Jesus perdoa os pecados deste homem. Jesus cura este homem. Jesus liberta este homem da paralisia. Tanto que o Evangelho vai dizer: o paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Amados e amadas de Deus, Jesus cura aquele homem. Jesus liberta aquele homem da paralisia, daquilo que o paralisava. Jesus perdoa os pecados deste homem. Este homem está livre da paralisia, este homem está livre da mancha do pecado, este homem está livre dos seus pecados. Termina o Evangelho dizendo: o paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificava a Deus por ter dado tal poder aos homens. Amados e amadas de Deus, o paralítico agora libertado vai para a sua casa. Qual é a atitude da multidão? A multidão fica com medo e ao mesmo tempo glorifica
a Deus. Glorifica a Deus porque no meio dos homens tem alguém que liberta as pessoas, que liberta aquele paralítico da paralisia, que perdoa os pecados daquele paralítico. Amados e amadas de Deus, é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus que liberta as pessoas dos seus males. Jesus é o Filho de Deus que liberta este homem da paralisia. Jesus é o Filho de Deus que perdoa pecados. Só Deus pode perdoar pecados, mas Jesus é o Filho de Deus que perdoa pecados, que liberta o ser humano do pecado, que liberta o ser humano daquilo que mais oprime o ser humano, que é o pecado, que é aquilo que nos afasta de Deus, é aquilo que nos faz irmos fechando em nós mesmos. Jesus nos liberta, Jesus abre a nossa existência, Jesus perdoa os nossos pecados, Jesus cura as nossas paralisias. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.